Olá, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a raiva. Assim como o medo, como a tristeza e como a alegria, a raiva é um dos nossos sentimentos de base. Quando eu digo sentimento de base, é que faz parte do nosso cotidiano e é natural que a gente sinta, o ser humano tem que sentir. Não tem nada de errado com sentir. Então, Milena, o meu filho sente muita raiva, o meu filho fica muito irritado. É normal? É normal, é humano. Precisamos sentir, somos seres inundados de sentimentos. A questão toda não é o que a gente sente, é como a gente lida com esses sentimentos. Aí é que tá o ponto, aí é que tá o foco do nosso trabalho enquanto pai e mãe. É conduzi-los no o que eu faço quando eu me sinto assim. Não tem nada de errado ele ficar bravo, ele ficar emburrado, ele fechar a cara, cruzar os bracinhos, ir pro canto. Não tem nada de errado você ouvir do seu filho: eu não gosto mais de você. É a forma como ele tá conseguindo extravasar esse sentimento. O que a gente pode é modificar isso. Posso dar novas ferramentas que, à medida que ele consiga se entender e aprender a lidar com aquilo e ter ferramentas para extravasar aquilo, ele consiga discernir que no momento que ele tá com raiva de você, ele não deixou de gostar de você. Só que para ele ainda é um momento em que as coisas ficam confusas, perturbadoras e realmente ele não sabe se ele gosta de você. Com o tempo, a gente sabe que sentir raiva de uma pessoa não faz com que a gente deixe de gostar daquela pessoa, mas o seu filho ainda não aprendeu. A gente fica preocupado, às vezes, quando os nossos filhos têm alguns rompantes de demonstração de raiva e da forma como eles acabam expressando tudo isso, mas se você parar para pensar, muitos pais, às vezes, também não conseguem lidar da melhor maneira com a sua raiva e acabam também extrapolando com comportamentos que depois venham a se arrepender. E nunca acabou dando um grito com seu filho e depois falando: poxa, por que que eu fiz isso? E bate aquele arrependimento. Mas na hora que, como a gente costuma dizer popularmente, o sangue subiu, deu aquele estalo e acabou transbordando o leite, né? Quando viu, já derramou. Acontece muitas vezes com nós adultos. E olha quanto tempo nós tivemos para preparar o nosso emocional para lidar com as situações que nos causam essas explosões de raiva. Imagina a criança que ainda não aprendeu a lidar. Eu acho bacana você ter um trabalho com seu filho sobre as emoções, mas nunca no sentido de abafá-las. Sentimentos, eles estão aí para serem sentidos. Como a gente lida com eles é que a gente vai cuidar. Eu preciso ter o espaço dentro da minha casa para poder ficar bravo. Só que aqui, por exemplo, neste livro do James Smith, ele traz pra gente trabalhar com a criança alguns pontos que eu acho bacana abordar aqui com você também. Que mãe nunca viu seu pequenininho fazendo uma pose parecida, com uma cara parecida? E ele ficou muito indignado, ele não queria ir embora. Aparece quando ele disputa um brinquedo. Também quando eu estou com fome, cansado ou precisando de carinho. Aqui tá um ponto importante. Quando você tem algumas situações o seu filho tá expressando de alguma forma irritação, veja se isso não tá associado a uma necessidade fisiológica dele. Fome, cansado, com sono, com sede, com frio, com calor, com vontade de fazer xixi, com vontade de fazer cocô. Porque às vezes ele também não tá conseguindo te explicar isso. Aquilo tá causando uma irritação e aí você fala: ai, tá muito chato. Ou como brinca meu pai, tudo é sono. Criança com sono, ela tende a ficar muito irritada, com as emoções à flor da pele. E aí tudo é motivo. Tudo vira um gatilho. Por isso, o primeiro ponto que a gente exclui é a necessidade fisiológica da criança. Depois disso, sentir raiva faz parte do pacote de ser humano. Gente grande também tem raiva. Ficar com raiva não é ruim. Só não podemos machucar as pessoas.
E aqui tá um ponto que eu trabalho muito com os meus filhos, especialmente o mais novo, porque o mais velho já absorveu muitas dessas questões, mas o mais novo ainda acontece de vez ou outra demonstrar essa raiva de uma forma agressiva, ainda acontece. Então eu tenho trabalhado muito com o mais novo nesse sentido. Vale tudo quando a gente tá com raiva, menos machucar. Então se você quiser chorar, se você quiser deitar e esperar passar, se você quiser bater no seu travesseiro, mas machucar as pessoas não vale. Até gritar eu escuto um pouco, sabe? Deixo gritar um pouco, espero passar, sabe? Se eu vejo que aquilo tá muito forte. Mas machucar o outro, eu falo pra ele que isso é um combinado que a gente tem que ter, que não será aceito em hipótese nenhuma. Não sou bravo nem zangado, posso estar bravo ou zangado, mas na verdade sou alguém muito especial que está aprendendo a lidar com seus sentimentos. Isso aqui também é outro ponto fantástico desse livro. Eu não sou bravo nem zangado, eu estou. Isso é libertador, porque você tira o gesso, tira as amarras, você dá a possibilidade para aquela criança ser várias outras coisas. Ela só está brava ou zangada, mas ela não é isso. Ao invés disso, ela é alguém muito especial que só está aprendendo a lidar com os seus sentimentos. E isso também é bem fantástico da criança aprender. Você nunca vai corrigir nada que a criança está fazendo na hora da raiva, no momento que ela ainda está demonstrando essa raiva. Você tem que esperar ela se acalmar. Depois que ela estiver se sentindo mais tranquila, aí sim você pode conversar com ela. E aí eu peguei esse livro, não falei nada. Não falei sobre o que ele fez, não falei se gostei, se não gostei, não falei nada. Eu só sentei com ele e falei, eu quero ler uma historinha pra você. Ele ficou quietinho ouvindo, eu peguei esse livro e li. E no final eu fiz assim, sou alguém muito especial que está aprendendo a lidar com os seus sentimentos. Eu olhei e falei, parece você. Você é alguém muito especial que só tá aprendendo a lidar com seus sentimentos. Filho, é o Gabrielzinho. A história parece a do Gabrielzinho. Então a gente aprendeu uma coisa muito importante aqui. O que ele fala? Que só não vale o quê? Machucar as pessoas. Ele me respondeu. E aí eu falei, perfeito. Podemos pensar em várias outras coisas para fazer quando a gente estiver se sentindo com raiva. Mas só não vale machucar as pessoas. E desde então, a gente tem falado o que pode fazer quando está se sentindo com raiva. Tem uma dinâmica dentro da disciplina positiva que chama a roda das escolhas. A roda das escolhas nada mais é do que trabalhar com seu filho as opções do que é aceito quando ele estiver se sentindo daquele jeito. Pode chorar? Pode. Pode deitar e esperar passar? Pode. Pode ir pro seu quarto, fechar a porta e ficar lá um pouquinho quietinho? Pode. Pode pegar um ursinho e abraçar, apertar até se acalmar? Pode. Pode pegar uma garrafinha de água e montar com ele cheia de água, glitter, estrelinhas e deixar ele lá como uma terapia ocupacional mesmo, olhar aquela água cair para lá e para cá até ele se acalmar? Pode. Pode pegar uma bolinha e ficar apertando, estilo aquelas bolinhas que a gente aperta quando vai doar sangue? Pode deixar no canto um pouco de massinha e toda vez que ele estiver com raiva, ele vai ficar lá amassando aquela massinha? Conforme vocês identificaram algumas situações nas quais aquela criança se sente mais calma e mais confortável e para ela seria uma forma válida de baixar essa raiva. Quando você estiver se sentindo assim, filho, o que você acha de deitar um pouquinho, encher bem o pulmão e soltar bem devagar, fazer esse movimento várias vezes para você ficar mais calmo? Você acha que isso te acalma? Calma. Então isso vai para a roda das escolhas. Escutar uma música. Que música você gosta? Então quando você estiver assim, vamos colocar essa música para você ouvir? Isso vai te acalmar? Vai. Então a música tal. Então tá lá a roda das escolhas. Agora a gente escolheu, sei lá, uns 5 itens que podem ajudar o seu filho a se acalmar naquele momento.
Vamos construir essa roda parecido com como a gente constrói lá o nosso quadro de rotinas. Parecido que eu digo, com a criança desenhando, você escrevendo, a criança visualizando, participando, se envolvendo, se sentindo parte. Montou aquilo? Montou. Fica lá num cantinho. Viu algum momento que a criança está se sentindo assim? Vai lá e fala para ela, filho, então a mamãe não vai falar mais nada, escolhe um e sai de perto. Se tiver tudo na mão, se vocês estiverem providenciados, se tiver fácil acesso às coisas que ele precisa para se acalmar, deixa que ele se acalme. Depois, quando tiver mais calmo, aí vocês podem conversar sobre o assunto. E aí você pode tentar entender por que ele ficou daquele jeito. E o que vocês podem fazer na próxima vez que tiver uma situação parecida para que aquilo não chegue a transbordar como transbordou dessa vez. Então aí você trabalha a situação preventiva para uma próxima. Espero de verdade que essas ferramentas te ajudem, independente de qualquer coisa. Acho que enquanto pais, o mais importante é essa convicção que você precisa ter que tudo bem sentir e tudo bem lidar com isso. Não tentar abafar os sentimentos do seu filho e nem achar que tem alguma coisa de errado porque é tão pequenininho, como pode ficar tão irritado? É justamente por não saber como lidar com aquilo. Uma vez que ele vai aprendendo, vai diminuindo essas crises, vai diminuindo essa intensidade e vai ficando muito mais fácil para ele mesmo lidar com toda a situação. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos! Tchau!